Glória a Deus. Ainda na série Pela Madrugada, lendo a Bíblia Sagrada, ouvindo Deus falar conosco. Hoje nós vamos refletir em 3 textos da Bíblia Sagrada. Lucas, capítulo 10, versículo 20. Mateus, capítulo 25, do versículo 42 ao 46. E Mateus 7, do versículo 22 ao 23. São 3 textos da Bíblia Sagrada que nos dá uma luz sobre o que nós vivemos na prática e o que estamos destinados por Deus a colher nos céus. Aleluia. Glória a Deus. O primeiro texto, Mateus 10, capítulo 20, está escrito assim: Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Os discípulos chegaram para Jesus, voltaram os 70 discípulos com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. De fato, o nome de Jesus Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. E todas as hostes espirituais estão sujeitas a obedecer através do nome de Jesus Cristo. E os discípulos, nesse texto, eles relatam que estavam com alegria porque usaram o nome de Jesus Cristo e os demônios, os espíritos malignos, obedeciam, se prostravam e, com a autoridade que há sobre o nome de Jesus Cristo, havia maravilhas, milagres aconteciam, cura, libertações. E assim, através do nome de Jesus Cristo, também no tempo presente, acontecem milagres e maravilhas. Porque o nome de Jesus Cristo é o único nome que está acima de todos os nomes, que tem todo o poder nos céus e na terra. E diz o texto de Lucas, capítulo 10, vamos ler aqui, do versículo 17 ao versículo 20, para entendermos melhor. Está escrito assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas, preste atenção, mas não vos alegreis, porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Glória a Deus. E como devemos ter essa convicção de que os espíritos nos estão sujeitos e que, de fato, acontecem as maravilhas no nome de Jesus Cristo? Fácil compreender. Os discípulos de Jesus Cristo, aqueles que permanecem na palavra de Jesus Cristo, recebem autoridade e poder para este fim, para determinar que os espíritos respeitem a autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Seja cura, seja libertação, seja qual for as maravilhas que no nome de Jesus Cristo pode ocorrer. Mas mesmo assim, os espíritos com obediência aos homens naturais que usam o nome de Jesus Cristo, não significa que esta é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria é ter a convicção, não somente de que os espíritos obedecem, mas sim de ter os vossos nomes
os nossos nomes escritos no livro da vida. Quantas pessoas têm se preocupado de adquirir títulos, posições sociais, destaque nesse mundo conturbado e se esquece de ter o seu nome escrito nos céus, no livro da vida. Aparece na mídia, nas redes sociais, como uma pessoa de influência, tem muita influência, chamam até de influenciadores das redes. Ou o influencer fulano de tal, ou o influencer ciclano de tal, mas se esquece de ter o nome escrito no livro da vida, nos céus. Esse nome é escrito com a caneta de sangue da cruz do Calvário, quando Jesus Cristo derramou por mim e por você o seu sangue para nos perdoar, para que nós pudéssemos ter a direção, um caminho para seguir. E muitas pessoas têm procurado acesso em muitos ramais, pegam muitas estradas na vida e se esquecem do caminho da verdade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto que nós estamos refletindo hoje acerca do que vivemos e do que iremos desfrutar na eternidade. O segundo texto é Mateus, capítulo 25, versículo 42 ao versículo 46. Está escrito assim: Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. Estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos o não fizeste, não fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. De alguma forma, o texto que acabamos de ler nos dá uma direção para uma autoavaliação dos nossos procedimentos. Agora, no livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 42 a 46, nós entendemos que as nossas práticas, daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, são acolhidas por Deus. E assim como nós temos escrito o nosso nome no livro da vida nos céus, também tem os registros daquilo que nós praticamos em vida nessa terra. E aqui Jesus deixa bem claro, quando nós deixamos de fazer a um desses pequeninos, nossos semelhantes, nosso próximo, por falta do amor verdadeiro de Deus, que deve estar em nosso coração para praticarmos as boas ações, e o nome de Jesus Cristo ser glorificado, e o Espírito Santo de Deus testificar em nossas vidas acerca da salvação, nós possamos então saber que existe um lugar de tormento eterno e que existe um lugar da vida eterna com Deus. Existe o tormento e o descanso eterno. Que todos nós iremos participar do grande julgamento diante do Senhor, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mesmo quando nesta vida nós não queremos aceitar nem viver este propósito, a palavra de Deus diz que nós iremos viver e seremos julgados conforme as nossas práticas. Mas é a fé que vai nos levar diante de Deus para desfrutarmos da vida eterna com Cristo Jesus. Então, Jesus responderá dizendo: Em verdade vos digo,
que quando a um destes pequeninos o não fizeste a mim. E Deus continua, através da sua palavra, dando revelações tremendas para que a gente possa firmar nossos passos numa direção. Que nós possamos ter essa liberdade, essa convicção. Jesus diz, olha, eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. E estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Aqui a gente vê que há um relaxamento da parte de alguns seres humanos que se diz cristão e não praticam verdadeiramente o que está escrito. E quando nós podemos obedecer a esses princípios de Jesus Cristo revelado na sua Escritura? Quando nós andamos em conformidade com o conhecimento do que está escrito na palavra de Deus. Quando nós deixamos a nossa natureza carnal ser dominada pelo Espírito de Deus para que nós possamos ser conduzidos ao Espírito Santo e o Espírito Santo nos levar à convicção da obra que Deus quer que tenhamos que fazer. Não podemos fazer simplesmente porque você olhou para alguém e viu alguém que andando descalço, vou comprar uma sandália e dar de presente àquela pessoa que os meus olhos viram que ela está descalço. Não, isso não é a direção do Espírito de Deus. Isso é a sua natureza, na sensibilidade de ter um cuidado de comparar a regalia da sua vida com a regalia que falta na vida de alguém que está sujeito por uma necessidade, seja um calçado, seja uma porta de emprego, seja qual for os nossos atos. Não podemos, pelos nossos olhos naturais, julgar e subjugar as ações que contemplamos. Mas na direção do Espírito Santo, quando você muitas vezes está em sua casa, no seu conforto, e Deus te levanta pela madrugada e diz, vai orar, vem falar comigo, vamos conversar. Como nesse instante, estamos aqui na madrugada, conversando com Deus, trazendo para você essa mensagem inspiradora do Espírito Santo de Deus, com registros que estão nas Escrituras Sagradas, testemunho vivo do que aconteceu no passado e que também no presente faz prevalecer, porque esta é a vontade de Deus revelada por Jesus Cristo. Então, ele diz aqui que o pessoal questionou, quando nós fizemos isso? Quando nós tivemos com sede, com fome, ou estrangeiro, ou enfermo, ou na prisão, e não te visitamos, não te servimos. Quando? Eles questionaram para Jesus. E Jesus respondeu, olha, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não fizeste a mim. Jesus diz, olha, eu tenho meus representantes legais na terra. E quem são? Os outros seres humanos. Nós somos representantes legais de Jesus Cristo nessa terra. Quando nós sentimos fome e alguém não nos dá de comer, nós deixamos de fazer o que Cristo Jesus diz. Olha, eu estava naquela vida, necessitando de fome, não me deste de comer. Quando tu não dá de comer a quem necessita, isso na direção do Espírito Santo, não é simplesmente pelo fato de olhar e ver alguém sentado na calçada, porque muitas vezes as pessoas estão ali na situação que estão por falta do reconhecimento
da grandeza desse Deus, que através do seu Filho amado Jesus Cristo, entregou a sua vida para que todos aqueles que creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E tenham também a providência de Deus, porque Deus é o único provedor que supre nossas necessidades. É o que tem o controle de todas as coisas. E isso nós podemos ver, que através do nome de Jesus Cristo foi revelado a todos este poder. Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões. E nada vos fará dano algum, nada causará dano algum, porque estarão ligados em Cristo Jesus. Saberão dizer, em nome de Jesus Cristo, aconteça isso, aconteça aquilo, e crendo, verá a glória de Deus. Porque é no nome de Jesus Cristo que encontramos todo o poder nos céus e na terra. Seja qual for a tua necessidade hoje, você tem que viver na prática, exercitando o clamor a Deus, pedindo em nome de Jesus Cristo, e ver o Espírito Santo de Deus transformando a situação de nossas vidas. Isto é milagres, isto é maravilhas, isto é cura, seja qual for a necessidade. E quando nós que estamos na direção do Espírito Santo, ouvindo, sensível à voz de Deus, obedecendo, porque quando Deus fala conosco, quem tem intimidade obedece. Esse questionamento de dizer, eu vou ouvir Deus falar, isso é conversa para quem não tem intimidade. Porque quem conhece Deus, quem ouve a voz de Deus, quem prova dos dons celestiais, da presença do Espírito Santo de Deus, sabe, tem convicção de que Deus não só manda, Ele faz. Quando Deus está ordenando, mandando alguém a determinada situação, Deus já está cumprindo a sua vontade. Eis que vos envio para o meio de lobos, sedes prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Temos que saber estar sensíveis à voz de Deus e obedecer. E este é um dos grandes mistérios que a Bíblia Sagrada nos traz a revelação. E o terceiro texto que nós vamos ler é em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Glória a Deus. Vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 7. Versículo 22 e 23. O resultado final, quando chegar diante do Senhor Jesus Cristo, lá na glória. Olha o que está escrito. Quem entra no reino dos céus? Você quer saber? Vamos ler aqui. Primeiro, vamos ler do versículo 21 até o versículo 23, para ficar bem mais específico e claro a palavra de Deus. De quem, de nós, de fato, entrará no reino dos céus. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Primeiro ponto. Saber que nem todos que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que é Deus, que está nos céus. O primeiro passo é aceitar Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus. Quem não aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, infelizmente, não vai poder entrar no reino dos céus. Logo sobrará para ele qual reino? O reino de tormento, o reino de trevas. Então não é por dizer Senhor, Senhor, que estaremos no reino dos céus. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizávamos nós em teu nome?
Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui define a nossa eternidade. Não é por usar o nome de Jesus Cristo que nos alegra ver os demônios estar sujeitos, obedecendo a autoridade que tem no nome de Jesus Cristo. Não é por isso a verdadeira alegria. A verdadeira alegria é ter o nome escrito nos céus, no livro da vida. Mas nós expulsávamos demônios. Nós profetizávamos. Em teu nome, nós curávamos enfermos. Ora, é o nome de Jesus que tem todo o poder nos céus e na terra. O nome de Jesus Cristo, até os demônios se submetem. Os demônios creem que estremecem, diferente do homem, que nem crê, porque se crescem, não praticavam tanta iniquidade. Nós somos pecadores, você, nós somos pecadores por natureza. Desde o princípio, quando Adão e Eva pecaram, foram castigados e receberam a condenação à morte física, não a morte espiritual. O espírito é eterno. O espírito não morre. É por isso que o corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus. O espírito é eterno. Só que tem um detalhe: lugar de tormento e o seio de Abraão, onde o nosso espírito, a nossa alma, vai viver eternamente. Ou com Deus nos céus, ou no lugar de tormento. Como Jesus também falou acerca da parábola do rico e do mendigo Lázaro. Então, diante desta verdade que a palavra de Deus nos traz hoje como luz, nesta madrugada abençoada, Deus tem me despertado. E eu tenho aproveitado as madrugadas para ler a Bíblia, orar e transferir para você aquilo que Deus tem me dado no meu conforto, para a glória do nome de Jesus Cristo. Quem entra no reino dos céus, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade do Pai que está no céu? Buscai as coisas que são lá de cima. Se já morrestes com Cristo, com Ele também reinarás, e com Ele ainda, nesta vida, poderás glorificar. Por isso Jesus Cristo, como homem, nos provou, deu testemunho vivo de que é possível o ser humano, na forma carnal, se voltar para Deus e o adorar. Jesus disse: Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Mas importa que aqueles que lhe adorem em espírito, ou seja, na direção do Espírito Santo, com convicção da sua própria alma, que é o espírito do homem, do ser natural, a alma, que vai voltar a Deus e o corpo vai voltar para o pó. E diante de Deus, iremos ouvir dizer: não vos conheço. Quando ele vai dizer isso? Quando nós deixamos de viver o que está escrito na sua palavra. A palavra de Deus, ela é reveladora. Ela traz o conhecimento. E é esse conhecimento que nos liberta. E somente o Espírito Santo de Deus pode testificar dentro de nosso ser a verdade. Mas para que ele possa ter essa liberdade, nós precisamos buscar, nos envolver. Quando nós temos uma necessidade, por exemplo, nós temos sede, queremos água, nós nos procuramos a água, não vamos buscar matar a nossa sede? Da mesma forma, é buscar o reino de Deus. Para ter informações do reino de Deus, nós temos que buscar, ir lá no poço. E isso muitas vezes nós só queremos fazer quando estamos no fundo do poço. E muitas vezes no fundo do poço é onde aprendemos, diante das dificuldades, que o poço representa as adversidades. E é nas adversidades
que nós estamos mais sensíveis. Por isso que a Bíblia diz também, diga ao fraco, eu sou forte. Quando é que nós estamos fracos? Quando nós estamos sem força. Não conseguimos ter ação para se erguer. É exatamente nessas horas que nós somos fortes. Por que nós somos fortes? Porque quando nós buscamos todos os recursos naturais e não encontramos resposta. Oh, glória a Deus! Não sei se você está sentindo a voz de Deus, se você está sensível, mas eu estou sentindo Deus falar comigo nesse instante. Quando nós estamos numa situação difícil, onde procura todos os recursos do mundo e vê que não tem mais jeito, a gente vai do fundo do poço e clama ao Senhor. E nessas horas que nós estamos bem fraquinhos, nós nos tornamos fortes. Porque é nessas horas que nós conseguimos chegar diante de Deus e sentir o verdadeiro sentido da própria vida. Que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Que a paz e o amor de Deus, que excede o entendimento, possa nos trazer a cura, a libertação, fazer em nossas vidas um verdadeiro milagre. Talvez você não esteja necessitado de nada financeiramente, você tenha um bom emprego, você tenha uma boa família, mas a certeza de viver a eternidade com Deus, você tem, que está escrito, quem entra no reino dos céus. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai Celestial. Esses sim viverão na eternidade com Deus, para a glória do nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus traga o poder, a autoridade e nos revele cada dia mais a sua vontade. Que nós possamos continuar nessa busca e convicção. Que nós deixamos de ser hipócritas, falar e não viver, mas viver sem necessitar falar. Porque é no silêncio que Deus manifesta seu grande poder, a sua glória. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos render graça ao nome de Jesus Cristo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar a orar, interceder por nós com gemidos, como a Tua palavra diz. E que as pessoas que ouviram, Senhor, esta mensagem, possam, Senhor, sentir a Tua presença e ter uma intimidade contigo. É no nome de Jesus Cristo, o nome que tem todo o poder nos céus e na terra, que nos corrige, que nos faz prevalecer diante dos obstáculos, das dificuldades, como pessoas vitoriosas. Em Teu nome, Jesus Cristo. Os demônios se submetem, estão sujeitos ao Teu nome, Jesus Cristo. E é no Teu nome que oramos, é no Teu nome, um nome precioso, que tem todo o poder nos céus e na terra. Não existe outro nome. É no Teu nome, Jesus Cristo. Esta é a convicção que nós oramos e já Te agradecemos, sabendo que o Teu nome tem poder para fazer muito mais do que pedimos ou até pensamos. Pai, em nome de Jesus Cristo, seja qual for a necessidade, sabemos que a principal dela é ouvir a Tua voz e obedecer. Está sensível à voz do Teu Espírito Santo para a glória do nome de Jesus Cristo, Teu unigênito Filho amado, que veio a este mundo para nos dar o exemplo a seguir. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que oramos e já agradecemos. Amém. Eu creio, Jesus. Eu creio na vitória. Eu creio nas circunstâncias vencidas, porque Tu és Deus. Acima de tudo, Tu és o Senhor da minha vida, que conhece a minha história, que perdoa meus pecados e faz maravilhas acontecer. Amém. Glória a Deus. E você que crê, também glorifique o nome do Senhor.
Amém. Glória a Deus. Compartilhe essa mensagem. Vidas precisam ser alcançadas pelo poder de Deus. Amém.